Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, quero estar trazendo aqui uma pequena reflexão da palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bom, irmãos, este versículo, ele é um versículo muito conhecido. Não me envergonho do Evangelho. Mas que Evangelho é esse? É o Evangelho do homem? Ou é o Evangelho de Deus? Bom, nós vivemos em uma época em que muitas pessoas estão amando mais o Evangelho do homem do que o Evangelho de Deus. Estão amando mais o Evangelho falso, pois o Evangelho do homem é um Evangelho falso. Qual é o Evangelho do homem hoje? Qual é o Evangelho que o homem está pregando hoje? Prosperidade, bênçãos materiais, bênçãos financeiras. E esses homens, eles pregam esse Evangelho para que as pessoas sejam atraídas por este Evangelho. Agora a minha pergunta é: por qual Evangelho você foi atraído? Você foi atraído pelo Evangelho de Deus ou pelo Evangelho do homem? Fomos atraídos pelo Evangelho de Deus ou pelo Evangelho do homem? Se foi pelo Evangelho do homem, então isso se torna uma coisa vã. Então, o sacrifício de Cristo por nós foi vão. A morte de Cristo por nós foi vã. Não, irmãos. Nós não precisamos do Evangelho do homem. Nós não precisamos desse Evangelho de prosperidade, desse Evangelho de bênção material, desse Evangelho de curas, de milagres, desse Evangelho de pacificação, de que você não vai passar por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade. Não. Não há poder nesse Evangelho. Não há poder transformador nesse Evangelho. Eu quero dizer que só há poder somente no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só no Evangelho de Deus é que há poder. E eu creio que nós fomos atraídos por esse Evangelho. Nós fomos libertos por esse Evangelho. Pois somente o Evangelho de Deus é que tem poder para todo aquele que crê. Mas é preciso você crer. É preciso você crer para poder você experimentar o poder do Evangelho. E que Evangelho é esse? Que Evangelho verdadeiro é esse? Qual é o Evangelho de Deus? E eu posso resumir dizendo que o Evangelho de Deus é: Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Observe o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3, que diz: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Observe, o Evangelho, o apóstolo Paulo cria que Cristo morreu pelos nossos pecados.
Esse é o Evangelho verdadeiro, o sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício salvífico de Cristo por nós na cruz do Calvário, o seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho libertador. É esse o Evangelho que liberta o pecador. É esse o Evangelho que tira o pecador das trevas e traz-o para a luz. Esse é o Evangelho verdadeiro, que produz uma verdadeira transformação. O Evangelho que impacta almas. E só por meio desse Evangelho é que nós podemos encontrar a salvação? Não. Somente crendo nesse Evangelho é que nós podemos ser salvos, não pelo Evangelho do homem, um Evangelho falsificado, não. Mas somente o Evangelho de Deus. É crer na morte de Cristo. É crer que Cristo derramou seu sangue na cruz para nos libertar da escravidão do pecado, para nos livrar da condenação eterna. Precisamos crer no Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Cristo é poder para todo aquele que crê.